Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bom com vocês? Hoje continuaremos nossos estudos utilizando o módulo C. Na aula passada, nós falamos sobre os grupos nativos da região da Mesoamérica. Então, relembramos alguns fatos históricos dos povos incas, maias e astecas. Hoje continuaremos falando de povos nativos, no entanto, os povos nativos brasileiros, certo? Então, bora lá para a nossa aula, fiquem atentos ao nosso conteúdo. Então, galerinha, nós vamos falar um pouco hoje sobre a organização social e cultural dos indígenas brasileiros. Então, no ano passado, vocês viram um pouco sobre a ocupação do continente americano, né? Em nossas aulas, nós falamos sobre algumas teorias da ocupação do continente americano, da chegada, né, do homem, como esse homem ele veio a pé, se ele veio de barco. Então, nós falamos um pouco sobre essas teorias, certo? Inclusive, destacamos também que os nossos nativos têm características do homem asiático. Lembram lá? Muito bem. Então, isso ocorreu há milhares de anos, tá? Então, nós podemos mencionar dois povos que nós estudamos no ano passado, que foram os sambaquis, que eram povos caçadores e coletores, e eles ocuparam o litoral brasileiro, né? Eles tinham aquele costume de fazer aqueles montes de conchas, né? E ao redor desses montes de conchas, eles enterravam os seus mortos. Além dos sambaquis, nós também falamos de povos agricultores. Destacavam-se aqueles que viviam na Amazônia, porque eles praticavam a agricultura, o cultivo de vegetais há cerca de 7.000 anos. Olha que interessante. Só para a gente relembrar um pouco, tá? Bem, e como viviam esses povos originários antes da chegada dos europeus? Então, chamamos os nativos, chamamos os indígenas de povos originários. Antes da chegada dos portugueses, os povos originários, os indígenas, eles ocupavam diversas regiões do Brasil e eles apresentavam diferenças linguísticas e diferenças culturais. Então, galerinha, é engano quando a gente acha que falar de cultura indígena, a gente fala de uma cultura única. Isso não é uma realidade, tá? Então, nós tínhamos, sim, vários grupos indígenas espalhados por todo o território brasileiro. Eles tinham semelhanças, porém, tinham suas diferenças na língua, na cultura, certo? Então, eles tinham coisas em comum, tá? Porém, eles tinham coisas que os diferenciavam, ok? Continuando. Então, assim que os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles se depararam com os povos que pertenciam ao tronco linguístico tupi. Quem eram esses indígenas? Eram os tupiniquins e os tupinambás. Inclusive, essas duas tribos fizeram alianças, né, com povos europeus. Então, vocês veem um pouco sobre isso na história do período colonial. Bem, atualmente, nos dias de hoje, dois troncos linguísticos destacam-se quando pensamos nos indígenas brasileiros. Quais são esses dois troncos linguísticos? É o tupi e o macro-G. Sobre o tupi, nós temos algumas línguas, né, que são do tronco tupi, que é o guajá e o camaiurá. Já as línguas do tronco macro-G estão o bororó, o carajá e o krenak. Bem, galerinha, para falar sobre isso também, é importante que vocês vejam um vídeo que eu deixei aí disponível na plataforma do indígena e escritor Daniel, e ele fala um pouco sobre a questão do uso, né, das palavras que usamos, que são palavras de origem indígena. E muitas vezes nós nem sabemos, nós usamos tanto no nosso cotidiano e nós nem sabemos, tá? Então é importante que vocês acessem um dos vídeos complementares, os dois, tá? Mas um desses vídeos fala sobre essa questão da boa parte das nossas palavras que falamos no nosso dia a dia estão totalmente ligadas ao tronco linguístico indígena, tá?
Bem, e sobre, vamos falar aqui um pouco desse texto na prática. O que seria isso? O multilinguismo. Bem, os povos indígenas, eles sempre conviveram com situações de multilinguismo. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que o número de línguas usadas por um indivíduo pode ser bem variado. Há aqueles que falam e entendem mais de uma língua, ou que entendem muitas línguas, mas só falam uma ou algumas delas. Então, não é raro encontrar sociedades ou indivíduos indígenas em situações de bilinguismo, trilinguismo ou até mesmo multilinguismo. Então, numa mesma aldeia é possível você encontrar indivíduos que só falam a língua indígena, outros que falam a língua portuguesa e outros que são bilíngues e multilíngues. Então, eles falam, além do português, eles falam diversas línguas indígenas, tá? A diferença linguística não é impedimento nenhum para os povos indígenas se relacionarem, se casarem, trocarem coisas, fazerem festas ou até trabalharem juntos, tá? Então, essas diferenças linguísticas não são barreiras para que eles se relacionem em sociedade. Então, vão lá, assistam um vídeo complementar falando um pouco sobre a questão da língua, né, e da nossa raiz e algumas palavras de raiz indígena, ok? Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre o modo de vida dos nativos, né, dos povos originários. Lembrando que nós vamos ressaltar aqui algumas características que são características comuns, tá? Nós não vamos ressaltar aqui as diferenças de cada tribo, nós vamos ressaltar as semelhanças entre eles, o que era comum entre os povos indígenas ou povos originários, tá? Então, gente, uma característica comum, né, semelhante entre todos esses povos é que eles eram nômades ou seminômades. Então, como assim? Então, eles viviam da caça, da pesca, da agricultura e muitas vezes, se uma terra não estava tão boa para o plantio, ele precisava sair. Né? Se a região não apresentava tanto animal para caça, então ele precisava caminhar, procurar outras áreas, certo? Então, isso é uma característica comum a praticamente todos os nativos que viviam nas regiões brasileiras. Bem, de onde retiravam seu sustento? Falamos há pouco, né? Eles retiravam o sustento da caça, da pesca, alimentavam-se de peixes, de mamíferos, o exemplo dos gambás, das preguiças, das capivaras, porcos do mato, jacarés, macacos, entre outros. Mas eles também aproveitavam frutos da mata. Um exemplo é o caju, a goiaba, o abacaxi, o buriti. Bem, o urucum e o genipapo é importante a gente destacar, porque a maioria dos povos originários, eles utilizavam urucum e o genipapo para fazer pinturas corporais. As penas de aves também acabavam sendo destinadas para enfeitar os acessórios, então, também para fazer algumas celebrações e rituais, ok? Outra característica bem comum entre eles era que a subsistência da comunidade ela era garantida pelo trabalho de todos. Não existia aquele que ficava ali descansando, né, enquanto tinha um grupo trabalhando, né, e ele só fazia descansar. Não. A subsistência da comunidade era garantida pelo trabalho de todos. Cada um tinha uma atividade e todos colaboravam para que todos pudessem viver bem dentro da comunidade. Então, é importante essa característica, pois ela se apresentou na grande maioria, né, dos nativos brasileiros. Podemos dizer que em todos, né, entre todos os nativos, entre todos os grupos e comunidades indígenas. Uma característica importante do trabalho indígena era a divisão de tarefas por gênero. Então, um exemplo: tarefas femininas eram voltadas para os cuidados domésticos, cuidar das crianças, cuidar da lavoura, coletar frutos, preparar bebidas, preparar farinha.
E no tempo em que elas não estavam plantando e nem colhendo, elas utilizavam esse tempo para fabricar cerâmicas, cestas, redes, certo? Essas eram as tarefas femininas. Então, você tem aqui também as tarefas masculinas. Quais eram as atividades masculinas? Os homens, eles ficavam com a atividade de derrubar o mato, né? Inclusive, para quê, professora? Para que derrubar mato, as árvores da região, tudo? Porque eles precisavam preparar essa terra para o plantio. Então, o que podemos dizer é que o indígena ele já tinha, sim, uma interferência no meio ambiente, na natureza. Então, ele derrubava, né, a mata virgem, eles tiravam ali um pouco daquela vegetação natural para que eles pudessem preparar aquela terra para o plantio, tá? Bem, eles também eram responsáveis pela caça, pela pesca, eles também eram responsáveis pela fabricação de canoas, construção de casas e tinham que proteger a comunidade. Cada homem também produzia os seus instrumentos pessoais, como arcos, flechas, machados, entre outros. Bem, e as crianças? As crianças ficavam só relaxando, de boa? Não, gente, olha só. As crianças, elas precisavam auxiliar os adultos nas suas respectivas tarefas. Se eram as meninas já auxiliavam as mulheres nas respectivas tarefas domésticas, já os meninos também já eram auxiliares nas atividades masculinas, certo? E por que isso acontecia? Eles entendiam que era uma forma de aprendizagem para a vida adulta. Sobre a chefia da comunidade. A chefia da comunidade ele tinha como base na liderança e no respeito. Então, o caráter, porém, o caráter de valorização da coletividade e o respeito aos mais velhos eram fundamentais para essa sociedade. Então, isso é uma característica que apresentava-se em todas as comunidades. Então, a comunidade, né, a base da liderança estava ali no respeito, o respeito aos mais velhos. Então, isso era algo fundamental, certo? Então, a chefia da comunidade tinha como base a liderança, mas baseada no respeito. Tinha também ali o pajé, né, ou chamado também Caraíba, e o pajé era conhecido como uma autoridade espiritual. Ele possuía conhecimento da cura por meio de ervas e plantas. Bem, gente, na maioria dos povos e comunidades indígenas, você vai encontrar os homens liderando, os homens sendo líderes dessas comunidades. Mas, conforme alguns relatos dos europeus, havia alguns casos em que a mulher também desempenhava papéis de liderança, de guerreiras e outras. Então, no caso mesmo que a gente pode destacar, eram as chamadas Amazonas brasileiras. Elas tinham esse papel de liderança, certo? Então, aqui vocês estão vendo a questão da liderança, né? Que nem todas as comunidades tinham lideranças compostas por homens, mas também tinham líderes mulheres, certo? Bem, outro fator a ser destacado é a guerra entre esses povos. Professor, eu achava que os indígenas, os nativos, eles eram mansos, calmos. Não, gente, é mais outro mito que foi criado em relação ao indígena. Eles também viviam de guerras, tá? Então, entre eles mesmos. Então, se havia algo que eles precisavam conquistar, mostrar um exercício de coragem, né? Muitas vezes um ritual, então eles utilizavam-se da guerra, certo? Então, a guerra entre esses povos existia sim. As aldeias indígenas, elas chegavam a abrigar conglomerados que variavam em termos de população, algumas chegando até 3.000 habitantes dentro de uma comunidade. E aí, como a gente sabe, as ocas ou malocas, elas eram coletivas, tá? Elas abrigavam uma família ou até mesmo muitas famílias dentro dessas ocas. E em relação à espiritualidade, isso não é novidade para a gente, não é, galera?
os povos originários, os povos nativos, eles tinham uma forte relação com a natureza. Então, quem eram seus deuses? A lua, o sol, estrelas, uma árvore, né? Então, eles tinham uma forte relação com a natureza e também com seus ancestrais. Então, essa era a relação espiritual que os nativos tinham. Agora vamos falar um pouco sobre essa população indígena nos dias de hoje. O que acontece com essas populações? Bem, o que sabemos, gente, é que o processo de colonização portuguesa tomou dos povos indígenas grande parte das terras que eles habitavam, não é isso? E até retirou a sua liberdade. Por quê? Como a gente viu lá no início, alguns desses nativos viviam de atividades nômades ou seminômades. E muitas vezes eles precisaram ficar presos em uma determinada localidade, fugir para se proteger desse colonizador, que agia com violência. Então, muitos nativos, eles precisaram mudar de região, eles se viram forçados a mudar, a fugir, justamente, como eu disse anteriormente, fugindo dessa violência, da escravidão que foi imposta aos nativos, aos indígenas. Atualmente, a maior parte da população indígena, eles vivem em terras demarcadas pelo governo federal. Como assim, professora, demarcadas? Está em lei, em Constituição, que o nativo, ele tem direito de viver junto com a sua comunidade em uma terra que foi escolhida para ele, para a sua comunidade, para eles, tá? Então, essas terras, elas precisam ter um reconhecimento, já são reconhecidas em lei, e elas precisam ter um reconhecimento também de quem está ao redor. Eles precisam respeitar as terras que foram demarcadas para aquela comunidade indígena ali viver, morar. Porém, gente, a gente sabe que a questão da terra indígena ainda é um problema. Como assim, professora? Mesmo sendo uma terra legalizada, reconhecida por lei, muitas vezes essas terras dos nativos, dos nossos indígenas, elas são invadidas por madeireiros, aquelas pessoas que exploram a madeira, os garimpeiros, né, que exploram o ouro, e outros grupos, e aí eles querem, né, garimpar, eles querem derrubar árvores das terras que são terras indígenas. E isso acaba gerando uma sucessão de conflitos, muitas vezes conflitos armados, e quem leva a pior no final, na maioria dos casos, são os indígenas, que acabam sendo assassinados. Infelizmente, gente, isso ainda é uma realidade. Bem, há territórios indígenas em todas as regiões do Brasil, né? Em todas as regiões do Brasil você tem uma demarcação de territórios indígenas. Em 2010, o IBGE ele constatou a existência de uma população total de mais ou menos 817 mil pessoas e estão distribuídas aí em 305 etnias e 27 línguas faladas. Bem, a maior parte desses nativos está concentrado, como a gente sabe, na região norte, né? Mas podemos também destacar que 61% dos povos indígenas vivem em zonas rurais e o restante, que é os 39%, está concentrado em áreas urbanas. Bem, o que sabemos também sobre esses nativos atualmente é que algumas comunidades costumam a manter grande parte das suas tradições. Entretanto, há uma interação entre a cultura indígena e a cultura não indígena, tá? Isso decorreu do quê? Da colonização. Então, muitas vezes a gente tem aquela visão só do índio que anda seminu, né? Que mora em ocas, né? Ou malocas. Gente, isso não acontece em todas as comunidades indígenas, tá? Então, a gente precisa destacar isso. Por quê? Porque esse indígena ele já teve contato com uma cultura não indígena. E desde a colonização isso foi acontecendo, né? Então, você tem um nativo que aprendeu a religião católica, né? E essa relação continuou, né, até os dias atuais. Então, você vai ter aí comunidades que vão manter uma parte das suas tradições, mas vão se relacionar tranquilamente com tradições ou com a cultura não indígena, tá? Então, você vai encontrar comunidades que optam por construir
moradias, por exemplo, de tijolos, de alvenaria. Então, não são todas as comunidades no Brasil que você vai encontrar indígenas morando em ocas e tal, não, certo? E aí, dentro dessas comunidades, eles já conseguem ter internet, ter computadores, os membros dessa comunidade usam aparelhos eletrônicos, usam smartphones e tal. Então, isso por quê, gente? Porque esses indígenas estão interagindo com uma cultura não indígena, tá? Eles não estão mais isolados. Óbvio, a gente precisa destacar também que existe culturas, comunidades indígenas que ainda vivem praticamente de maneira bem isolada, não tem esse contato, eles vivem praticamente como os nativos primitivos, mas a gente sabe que hoje uma grande maioria desses nativos já tem uma relação com as culturas não indígenas, tá certo? E aí eles conseguem estudar, fazem faculdade, né? Tornam-se professores, escolhem determinadas profissões, estão atuando também na política dentro dos movimentos indígenas para defender também as suas posições, né? E defender também a sua comunidade. Aqui vocês têm uma imagem de mulheres indígenas que estão marchando aí na Avenida Paulista em prol dos direitos dos indígenas. Essa marcha aí é bem recente, aconteceu aí o ano passado, tá? Vejam só. Bem, os povos originários, a gente precisa entender que eles são cidadãos e eles possuem direito a votar e direito à assistência governamental. Né? Muitas vezes o indígena ele não era reconhecido como um cidadão, ele era reconhecido como o diferente, né? Muitas vezes foi, né, dito como um selvagem, recebeu esse nome de selvagem. Então, hoje, as pessoas precisam entender que o nativo, o indígena, né, brasileiro, ele possui o direito à cidadania, ele possui o direito a votar, ele possui direito à assistência também governamental. Então, apesar da Constituição, vocês sabem que é aquele livro de leis que rege a nossa nação, apesar da Constituição garantir direitos a esses povos, né, aos nativos, aos indígenas, na prática, muitos dos direitos indígenas ainda são negados. É por isso que muitas vezes eles precisam fazer esses movimentos, participar de atividades políticas para que esses direitos que já estão na Constituição sejam garantidos, né? Estão garantidos em lei, mas na verdade eles ainda têm muita dificuldade porque acaba sendo negado, né, esses direitos por algumas atividades políticas. Bem, e aí o que acontece? O movimento indígena vai à luta, buscar reconhecimento da sua, né, dos seus direitos, certo? E isso acontece não só no Brasil, como em outros países, gente. Então, muitas culturas nativas ainda precisam participar desses movimentos para que eles tenham seus direitos garantidos, certo? Então, você vai encontrar movimentos assim também na América do Norte, também na região ali da América Central. Esses povos ainda lutam para ter seus direitos garantidos. Então, aqui a gente tem um nativo, né, um indígena, tá? Lembrando, o indígena é um dos descendentes dos povos originários, ele é um indígena. Ele está aí dentro da sua comunidade, lá na Bahia, em Porto Seguro, está estudando na escola indígena e está aí acessando a internet, com o computador. Então, assim, para vocês perceberem que essa relação, né, dele manter ainda um pouco da parte da sua cultura, mas ele não está alheio ao que está acontecendo no mundo, tá? Ok? Bem, para finalizar, a gente tem aqui um mapa mental abordando tudo que nós falamos aqui em nossa aula, tá? A organização social dos nativos antes da chegada dos europeus, o tronco linguístico, né, que nós destacamos que atualmente é o Tupi, o Macro-G, a população indígena significativa, que a maioria vive em áreas rurais, mas você também tem um grupo vivendo em áreas urbanas, a interação, né, mesmo eles mantendo as tradições, eles mantêm a interação com a cultura não indígena,
a questão da Constituição, dos direitos, né, que estão aí em Constituição, e que para esses direitos continuem sendo garantidos, eles precisam participar do movimento indígena para lutar para que seus direitos sejam garantidos. Certo? Bem, galerinha, nós falamos um pouco sobre os indígenas brasileiros, agora vocês voltem lá na plataforma e, por favor, assistam os 2 vídeos do indígena Daniel, que é um escritor e que abordam também uma outra temática bem interessante. Índio ou indígena? É outro vídeo que nós temos lá, tá certo? Um abraço a todos, bons estudos, vamos fazer a atividade agora. Então, tchau, tchau, galerinha.